Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Bruna, esse é o seu canal de resumo de séries turcas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Feito isso, para pro vídeo. Enquanto isso, Askis e Elif continuam num love só, olhando para a colina, onde Elif passou momentos lindos com sua mãe. Elif então fecha os olhos e diz: "Olá mamãe, eu estou aqui, assim como todos os dias em que tivemos juntas. Mas meu coração está partido, minha mãe, porque você não está aqui comigo. Mas ainda assim, sinto sua presença." Elif então fecha os olhos e lágrimas começam a escorrer pelo seu rosto. Askis pergunta para Elif por que é que ela está chorando e pede para que Elif não chore. Elif diz para Askis que seu choro é de felicidade. De repente, Elif fica apenas olhando para o nada. Askis pergunta para Elif o que aconteceu, né? Porque ela está assim. Elif então diz para Askis que ele presta muita atenção no que ela fala. Askis então fica em silêncio, apenas olhando para Elif. Elif então olha novamente para a vista linda. Ela então diz para Askis que nunca vai se esquecer desse momento. E diz para Askis que hoje ela aprendeu uma nova lição e diz: "Eu aprendi que há sempre uma luz atrás da escuridão." Elif então volta a olhar para a vista, deixando Askis pensando em suas palavras, pois Elif está se referindo à mudança dele de comportamento. Enquanto isso, Ira está dando comida para Sarah. Mas Sarah não está querendo muito comer. A garota está traumatizada e com razão. Afinal, seu próprio pai tentou matá-la. Ira então pede por favor para que Sarah faça um esforço e coma pelo menos um pouquinho, mas Sarah continua em silêncio. Após alguns segundos, Orhon chega no quarto. Ele então se senta ao lado de Sarah. Orhon então abraça Sarah. Sarah olha com atenção para Orhon. Orhon então olha para a garota e diz: "Você está muito chateada, não é?" Sarah então faz sinal positivo com a cabeça. Orhon então olha para Sarah e diz: "Não importa o quanto nós amamos as pessoas, às vezes nossos entes queridos nos decepcionam e nos deixam tristes. Isso dói muito, eu sei, mas isso não é culpa sua. E também não é culpa de sua mãe. Se você sentir vontade de chorar, não se contenha. Eu estarei aqui para secar as suas lágrimas." Sarah então olha para a Ira e diz: "Mamãe, meu pai é um homem ruim?" Ira responde: "Sim, meu amor. Ele está um pouco doente da cabeça, mas vai ficar longe de nós agora. Ele nunca mais vai machucar você, minha querida." Nesse momento, lágrimas começam a escorrer no rosto de Ira. Enquanto isso, Rashed está sentado no jardim da mansão com uma rosa na mão. Rashed está se lamentando, pois sua estratégia de entregar o lenço à Sultana e conseguir recuperar o acesso à sua casa não deu certo. Nesse momento, Sultana vem perguntar para Rashed o que ele está fazendo ali parado sem fazer nada. Como maneira de sair desse problema, Rashed oferece a flor à Sultana e diz para a Sultana que colheu aquela flor para ela. Sultana então pega a flor da mão de Rashed e a amassa na frente dele e diz para Rashed que se ele não quer acabar como aquela flor, é melhor ele voltar ao seu trabalho. Sultana então vai embora, deixando Rashed completamente em choque com a dureza da garota. Enquanto isso, Askis e Elif continuam admirando a vista da colina e continuam olhando para o farol. Eles estão no local exato onde Elif vinha observar a vista com sua mãe. Após alguns minutos olhando para a vista, Elif olha para Askis e diz: "Se você deixar, eu posso ficar aqui por dias admirando a paisagem." E diz para Askis que se ele quiser, eles já podem ir embora. Askis então diz para Elif que eles podem ficar mais um pouco. Elif então acaba se encolhendo. Askis percebe que Elif está com frio. Askis então rapidamente retira o seu casaco e coloca sobre os ombros de Elif, aquecendo a garota. Elif então fica um pouco sem graça com isso. Ela então olha para o casaco de Askis em seu corpo e rapidamente começa a se lembrar do sonho que teve. No sonho de Elif, ela vai visitar Askis no quintal da casa deles, pois Askis sempre fica lá na frente da fogueira. E na ocasião, Elif sentia frio e Askis também colocou a sua jaqueta sobre os ombros dela. No sonho de Elif, Askis também passava as mãos pelos seus cabelos, que estavam soltos, por sinal. Elif então volta de seus pensamentos e, na inocência e sem perceber, ela acaba dizendo em voz alta: "Igualzinho ao meu sonho." Askis olha para Elif e diz: "Que sonho?" Elif então diz: "Eu disse sonho?" Askis então responde: "Sim." Elif então diz: é que eu tive um sonho e no meu sonho eu via casacos iguais a estes, que eram bem quentinhos." Askis então diz: "Bem, o dono desse casaco sou eu." Elif então diz para Askis que no sonho dela, o dono do casaco era outra pessoa. Askis então fica em silêncio e eles voltam a olhar para a vista. Não sei se Askis caiu muito nessa ladainha, mas tudo bem. Enquanto isso,
Daphne está com um olhar de peixe morto trabalhando em seu escritório. Daphne então começa a se lembrar do momento em que Orhun perguntou para ela se ela gostaria de se casar com ele. Daphne volta de seus pensamentos e após alguns segundos, Zerrin entra na sala dela e começa a reclamar como sempre. Zerrin começa a dizer para sua irmã que está muito chateada, pois pediu um café para a funcionária, porém ela não veio lhe entregar e ainda a tratou com grosserias. Mas Daphne não escutou absolutamente nada do que Zerrin lhe disse. Zerrin então percebe que Daphne está no mundo da lua e pergunta para Daphne se ela está bem e por que ela está assim no mundo da lua. Daphne então se vira para Zerrin e responde dizendo que está bem. Zerrin pergunta para Daphne o que aconteceu com ela. Daphne responde para Zerrin que Orhun lhe pediu em casamento. Zerrin então pula de alegria, parece que o pedido foi para ela e começa a comemorar. Mas Daphne diz para Zerrin que não aceitou o pedido de casamento de Orhun. Zerrin quase morre e pergunta para Daphne por que é que ela fez uma cagada dessas. Daphne responde que seria um casamento de conveniência, pois não há amor, e diz para Zerrin que esse não é o tipo de casamento que ela sonhou para si. Zerrin então diz para Daphne que o importante é ela estar com o homem que ama, não importa em quais circunstâncias o casamento tenha acontecido, e diz para Daphne que ela deveria aceitar o pedido. E diz para Daphne que Orhun está querendo traçar um novo caminho para a sua vida e que escolheu ela para trilhar esse caminho com ele. E diz para Daphne que, embora ele ainda não esteja apaixonado por ela, com o passar do casamento deles, provavelmente ele se apaixonará por ela, pois ela é uma mulher incrível. E diz para Daphne que ela é muito forte para entender que nem sempre as coisas acontecem como a gente quer. Daphne então começa a chorar e fica em silêncio, apenas pensando nas palavras da irmã. Enquanto isso, Iecta está em estado grave na UTI, mas apesar disso, colocaram uma bela de uma algema prendendo ele à cama. Iecta está acordado, ele então começa a dizer para si mesma em pensamento que vai acabar com Ira e que vai se vingar do que ela fez com ele. Nesse momento, uma enfermeira vem fazer medicação em Iecta. Ela então consegue escutar que Iecta está dizendo Orhun Dermihali, Orhun Dermihali, ou seja, Iecta quer falar com Orhun Dermihali. Muito provavelmente, Iecta quer cumprir a chantagem que fez para Ira. Para quem não se lembra, Iecta disse para Ira que se ela continuasse com a ideia de querer se divorciar dele, ele iria contar para Orhun Dermihali que Sara era a filha dele. Enquanto isso, Ira, Orhun e Sara continuam cuidando de Sara. Nesse momento, a enfermeira entra na sala, dizendo para Orhun Dermihali que Iecta quer falar com ele. Nesse momento, Ira começa a se lembrar dessa chantagem que eu acabei de falar para vocês. Ira se lembra de que Iecta lhe disse que se ela continuasse com essa história de querer se divorciar dele, ele iria contar para Orhun Dermihali que Sara é filha dele, e diz para Ira que com certeza Orhun ia tomar Sara dele e ia ficar com muita raiva pelo fato dela ter escondido a paternidade dele e ainda por cima ter dado a paternidade de Sara para outro homem. Ira volta de seus pensamentos e fica em choque. Nesse momento, Orhun se despede de Sara e vai em direção ao quarto onde Iecta está. Ira então rapidamente tenta impedir Orhun de ir até lá e pede para que Orhun não vá visitar Iecta. Orhun pergunta por quê. Ira então responde que tem medo que Iecta lhe faça algum mal. Orhun pede para que Ira não se preocupe com isso, pois Iecta não pode machucá-lo. Orhun então sai do local, deixando Ira completamente nervosa, pois sabe a intenção de Iecta. Enquanto isso, Askis e Elif voltam para casa. Assim que eles chegam no local, eles escutam Susan conversando com seu Arif. Susan tratou seu Arif um pouco mal. Askis então olha para Elif e diz que Susan está um pouco cansada, apenas isso. Mas diz para Elif que ela não deve se preocupar, pois quando ela for embora, eles vão ter que voltar a viver como eles viviam antes dela vir morar com eles. Elif diz para Askis que ela teve um dia lindo e que ficou muito feliz com tudo o que ele fez para ela, e diz para Askis que nunca vai se esquecer daquele dia. Askis então se despede de Elif e vai para a varanda. Quando ele chega na varanda, ele começa a se lembrar de alguns momentos em que passou com Elif na colina, inclusive do momento em que Elif lhe disse que viu aquele casaco no sonho. Askis então volta de seus pensamentos e diz para si mesmo que também nunca esquecerá daquele dia. Enquanto isso, Orhun está indo falar com Iecta. Mas antes de entrar, os enfermeiros pedem para que Orhun não force muito o paciente, pois ele não está nada bem de saúde. Orhun então entra no quarto de Iecta. Nesse momento, podemos ver que Ira seguiu Orhun e está na porta escutando a conversa dos dois. Ira está desesperada, com muito medo de que Iecta conte a verdade para Orhun. Orhun então se aproxima de Iecta e diz: "Você é um homem desprezível. Eu farei o que puder
para que você apodreça na prisão. E Ekta então diz: Orhun Dermihali, cale a boca e me escute. Orhun então retira a máscara de oxigênio de Ekta para ouvir melhor o que ele tem a lhe dizer. Enquanto isso, Ira está quase tendo um infarto da porta. O bom é que se ela tiver um infarto, bem, ela já está no hospital, né? A chance dela morrer é mínima, ou não. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.